E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Stephanie Herculano, estou aqui no Instituto do Car Cristão e hoje nós vamos apresentar mais uma Bíblia para vocês que a gente utiliza no nosso dia a dia, nas nossas leituras e preparações para a ministração, tá? Essa Bíblia chama Bíblia para Pregadores e Líderes do pastor Gesiel Gomes, já tá até um pouquinho velhinha aqui, bastante usada por nós, e ela é uma Bíblia de estudos, mas não é uma Bíblia de comentários bíblicos, versículo a versículo. Ela traz algumas ideias bem legais de insights que a gente pode ter para ministrações, né, com base naquele texto que exposto ali. Então, é legal porque a gente consegue ter essa visão um pouco mais além do que apenas a leitura, tá bom? Então, vou apresentar alguns pontos importantes, né, do que fala aqui na Bíblia. O pastor Gesiel Gomes, ele traz 4 categorias a respeito do que ele traz como anotação dentro da Bíblia, né? Então, ele traz alguns esboços, curiosidades bíblicas, notas e algumas sementes que ele diz assim como se fossem sementes para que o pregador ou a pessoa que está lendo pudesse depois colocar no coração para gerar uma ministração, tá? Então, esse aqui é o pastor Gesiel Nunes Gomes. Ele tem mais de 77 anos e já passou por muitos países e tem um conteúdo muito grande com relação a ministrações, né? Muitos anos de ministração. E aí, então, ele traz dentro desses esboços da Bíblia dele algumas referências do que ele próprio já ministrou também, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, deixa eu até dar um zoom pra vocês verem aqui melhorzinho. Aqui em Gênesis 1, ele traz esse símbolo de semente e fala assim, os 6 diferentes tipos de luz. Então, por exemplo, luz solar, luz artificial, Jesus, a luz do mundo, luz do evangelho, luz espiritual, luz divina, e cada um com sua referência. Então, se de repente você quiser ministrar alguma coisa a respeito de luz, ele traz essa semente, assim, olha, tem esses outros versículos que você também pode falar a respeito de luz, né, e como que você pode usar isso, tá? Aqui também tem um esboço, né, assim, na verdade uma curiosidade bíblica, que assim, os relatos da criação de Gênesis. Então, por exemplo, relata a criação do universo, lemos que o relato resumido e simples da criação do homem, encontramos os detalhes completos dessa criação, relata a criação do homem em sua história. A partir de Gênesis 2:4, o homem se torna o centro da história. Então, ele traz aqui como uma nota, né, para que a gente tenha entendendo um contexto mais geral dentro daquilo que está sendo explicado. Diferente da semente, que ele traz outros versículos aparentemente diferentes, mas a respeito ainda do mesmo assunto, tá? Algo legal que também tem na Bíblia é que... Deixa eu voltar aqui o zoom. É que ele traz também mais de 40 perfis de grandes pregadores. Então, traz uma história, uma frase desse grande pregador, um pouco da história dele, né? E como que é esse pregador. Então, se de repente você quiser fazer falar a respeito de algum grande pregador, você pode se basear nessa Bíblia também, o que é legal. Outro ponto também, que é bem legal até para inspirar e colocar essas frases, são frases muito marcantes na história da igreja, de pessoas relevantes na história da igreja, que ele coloca aqui como inspiração. Então, por exemplo, essa de John Wesley: dê-me 100 pregadores que nada temam a não ser o pecado, e que nada desejem a não ser Deus, sejam pastores ou leigos. Eles sozinhos abalarão as portas do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra. Então, é uma frase de John Wesley que ele colocou aqui, e tem diversas outras frases que a gente pode colocar também, que a gente pode ver. Algo legal também que a gente viu aqui, até passando bastante aqui, é que ele traz algumas experiências
dele mesmo, sabe? Ou experiências assim, uma orientação aos jovens pregadores. Nesse caso aqui, observações baseadas em minhas experiências como pregador. Então, ele vai falando a respeito de como que foi as experiências dele, quais as dificuldades que ele teve, como que ele foi melhorando. Então, é legal porque a gente consegue ter essa visão mais além também da experiência dele, tá? Um exemplo legal que eu separei aqui pra vocês com relação a esboço de ministração dele. Então, diferente de curiosidade bíblica ou de uma nota e semente, que traz alguns versículos, algumas coisas assim, esse esboço, ele traz uma ideia daquilo que ele fez de ministração que ele ministrou algum dia na vida dele. Então, por exemplo, aqui é Apocalipse 5:10, é a base da ministração. Então, nossa missão como sacerdotes espirituais. E aí percebe que ele traz vários pontos aqui de tudo que ele já ministrou dentro desse assunto, né, para construir a administração dele. Então, a visão panorâmica da palavra sacerdote, porque Deus estabeleceu sacerdotes, a importância dos sacrifícios, a Bíblia apresenta sacerdotes em 5 dimensões, e aí ele vai trazendo também as referências bíblicas. Então, por exemplo, se obviamente não é replicar, mas se você quiser ministrar bem no segmento daquilo que ele ministrou, é uma forma também de ter essa ideia. E por fim, ele também traz na Bíblia alguns auxílios. Esses auxílios pode ser tanto com relação a tipos de moedas, pesos e medidas, né, que era na época que ele falava a respeito disso, como encontrar ajuda na Bíblia. Então ele traz alguns temas ao ingressar na universidade, como cuidar de viúvas e de anciãos. Ele traz também leituras para dias especiais, então Natal, Pentecostes, primeiro domingo de Advento. E aí, por fim também, ele traz alguns mapas, né, das histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E ele traz, assim, então, essa visão mais geral. O foco principal da Bíblia do pastor Gesiel Gomes é realmente fazer com que as pessoas que queiram ministrar tenham insights melhores a respeito de como fazer, né? Se você ainda não tem tanta prática para conseguir, entre aspas, do nada, criar uma ministração a partir apenas de uma leitura, você consegue seguir essas ideias dele e conseguir melhorar ou aprofundar aquilo que ele trouxe como nota, como semente, como curiosidade, ou até mesmo os esboços da administração dele. Se você gostou do conteúdo, já dá um like, né? Compartilha com outras pessoas e segue a gente lá no Instagram e no Spotify, @educar.cristão. Valeu, pessoal, tchau, tchau!